Seção 5, ESG na infraestrutura e logística brasileira. Peço a gentileza, por favor, que tomem os seus assentos. Dando, então, prosseguimento à programação, iniciaremos agora a sessão 5, ESG na infraestrutura e logística brasileiras. Convidamos o mediador da mesa, o senhor Fabrício Gaspar, doutorando da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Por gentileza. Como palestrantes, convidamos o senhor Cláudio Viveiros, gerente de Relações Institucionais da Wilson Sons. O senhor Adalberto Febeliano, vice-presidente da Modern Logistics. A senhora Lilian Cardoso, secretária executiva adjunta da Pátria Voluntária. E o senhor Carlos Henrique Ribeiro, diretor de operações dos Correios. Obrigado. Após as palestras, abriremos, então, o espaço para o debate. E você que está no formato online, nos assistindo pelo YouTube, encaminhe suas perguntas pelo chat. Eu passo a palavra, então, ao moderador, ao mediador da mesa, o senhor Fabrício Gaspar. Olá, boa tarde a todos. Muito prazer estar aqui com essa mesa com pessoas que nós falamos muito por telefone, né? Nos conhecemos hoje aqui, e são pessoas muito importantes para o tema que será abordado aqui, que é ESG na infraestrutura e logística brasileira. Então, as ESGs são práticas empresariais, né, socialmente responsáveis, ambientalmente sustentáveis e corretamente administradas, né? Aqui nós vamos ouvir um pouco sobre a ESG relacionada ao voluntário corporativo, né, um pouco mais voltado para isso, né? E eu aproveito esse momento para falar um pouco sobre o que tivemos dentro do Instituto BESC, que foi voltado para a ESG e o voluntariado corporativo, onde, através da iniciativa da Jussara, nós nos mobilizamos junto, por exemplo, ao governo federal e diversas empresas, no sentido de ajudar na logística de transporte de doações para as catástrofes ambientais que ocorreram durante o ano de 2021. Nesse processo, foram transportadas mais de 100 toneladas de doações e envolveu prefeituras, estaduais e, principalmente, o governo federal, através do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. Além disso, participaram também instituições como polícias militares de vários estados e a Polícia Rodoviária Federal, além das Forças Armadas. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui dos palestrantes, né? Começando pelo Cláudio Luiz de Viveiros, que conversamos muito durante os finais de semana, né? Ele é graduado em Engenharia Mecânica, com pós-graduação em Marketing no IBMEC do Rio de Janeiro, especialista em Relações Institucionais na Wilson Sons e líder do Criando Laços, programa de voluntariado do grupo. Foi presidente do Conselho do Rio Voluntário, é diretor executivo da CBC, Câmara Brasileira de Contêineres, Transporte Ferroviário e Multimodal, coordenador da Comissão de Responsabilidade Social do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. O senhor Adalberto Febeliano é engenheiro, pós-graduado em Administração pela FGV, em Logística pela Escola Superior de Defesa e mestre em Economia do Transporte Aéreo pelo ITA. Professor do curso de Aviação Civil na Universidade de Anhembi, Morumbi, foi diretor executivo da ABAG, Associação Brasileira de Aviação Geral, diretor de Relações Institucionais da Azul Linhas Aéreas e, atualmente, é vice-presidente de Operações Aéreas e sócio fundador da Modern Logistics. Lília Cardoso
é especialista em Direito Público, em Contabilidade e Controladoria Pública. É graduada pela Universidade Católica de Brasília, no curso de Ciências Contábeis. É a secretária executiva adjunta do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado da Casa Civil da Presidência da República. Tem propósitos voltados para atividades que incentivam o engajamento social e a participação cidadã em ações transformadoras, de forma a constituir uma rede de voluntariado para unir quem quer colaborar com quem precisa de ajuda. E o Carlos Henrique, analista de sistemas pela UCB, pós-graduado em governança de TI e em rede de multisserviços, ambos pela UNB. Mestre em gestão de conhecimento e em tecnologia da informação, também pela UCB. Formado em logística empresarial pelo Instituto de Logística da Supply Chain de Ilhéus. E é especialista em mercado de Supply Chain Operations Reference, da Association for Supply Chain Management. Hoje, como diretor, vem modernizando a área de operações e introduzindo as inovações trazidas pela Logística 4.0. Ok. Universidade Católica. Então, vamos começar pelo... o seu primeiro... Vamos lá? Passando a palavra para o Adalberto. Podemos colocar aí a apresentação? Beleza, está ótimo. Bem, boa tarde a todos. É uma enorme satisfação poder conversar com vocês um pouquinho sobre sustentabilidade e ESG. A Jussara pediu que eu viesse aqui. Muito obrigado pela oportunidade, Jussara. Ela pediu que eu viesse aqui também falar um pouquinho com vocês sobre a iniciativa que nós tivemos de apoio às comunidades do estado da Bahia no começo do ano, quando aquele evento de chuvas torrenciais, e nós, junto com outros participantes do IBESC, que participam tanto do painel como do Frotas e Fretes Verdes, nós fizemos transporte de várias doações para Salvador. Queria conversar, então, rapidamente com vocês de onde que vem, né, esse conceito da sustentabilidade. Quer dizer, a definição clássica, a sustentabilidade é você satisfazer as suas necessidades atuais sem comprometer a possibilidade de satisfazer as necessidades das gerações futuras. E isso é bastante importante, porque é fundamental a gente ter em mente que não temos que abrir mão de satisfazer as nossas necessidades em função do futuro. Nós precisamos, assim, buscar alternativas de satisfazê-las nesse momento, mas principalmente através de fontes renováveis, e não calcando nossa economia todinha só no consumo de fontes não renováveis, como, por exemplo, são os combustíveis fósseis. Então, nós temos que buscar maneiras de continuar a viver da mesma maneira que a gente sempre viveu, mas buscando uma sustentabilidade maior para que, no futuro, as próximas gerações possam gozar do mesmo conforto, das mesmas facilidades que nós temos, né? Já no final do ano passado, nós vimos algumas corporações, algumas organizações criando esse conceito de triple bottom line. Quer dizer, você não precisava só trazer resultados econômicos, você precisava trazer resultados econômicos, resultados socialmente importantes, e sem criar maiores problemas para o meio ambiente. Isso era o triple bottom line, que foi a base, o começo do movimento empresarial ligado à sustentabilidade. E eu, particularmente, gosto sempre de chamar a atenção que não basta só a gente olhar para o meio ambiente
olhar para o aspecto econômico e para o aspecto social. Nós temos também que olhar muito para o aspecto cultural. Em que cultura que você está inserindo as suas atividades econômicas? E nós estamos vivendo isso agora. Um dos patrocinadores da Copa é uma cervejaria. É claro que uma cervejaria patrocinar uma Copa num país muçulmano não podia dar certo. Então, quando a gente tem que pensar em sustentabilidade, quando a gente tem que pensar em ESG, a gente tem que olhar as coisas realmente de maneira sistêmica. Senão você vai, programa toda uma atividade de marketing pesada em volta da Copa, e aí? Você vai ficar manco, vai fazer o quê agora? Então, esses são aspectos que são importantes, e eu gosto sempre de lembrar disso, porque muitas vezes, quando se fala só do tripé da sustentabilidade, as pessoas esquecem que você está sempre inserido numa cultura. A sociedade em que você está tem que aceitar essas atividades econômicas que você está desenvolvendo. Né? Bom, continuando aqui, foi muito comum no comecinho desse século a gente ver aqueles relatórios gigantescos de responsabilidade e de impacto social, e nós começamos a ver também no começo do século, de quando a gente começou a notar isso, né, é que não adiantava você falar de visão, missão, propósito, objetivos, valores, se você era uma Nike e contratava uma empresa no Vietnã que usava trabalho quase escravo para fabricar os seus tênis. A mesma coisa com a Adidas. Nós vimos isso muito na indústria têxtil, na indústria da moda, e você acaba criando... A moda, ela vive do quê? Ela vive da marca, ela vive da imagem que você passa associada a uma marca. Aí você vai e esquece que na sua cadeia de suprimentos, e cadeia de suprimentos tem tudo a ver com logística, né? Na sua cadeia de suprimentos, você vai ter fornecedores que não têm o mesmo padrão que você usa na produção do seu, ou nos países, né, em que estão as suas sedes. E isso acabou causando muito desgaste para grandes marcas. E é justamente a partir daí que a gente sai da sustentabilidade e vai para o ESG. Não basta só você ter as intenções, não basta você só querer que o mundo melhore. Você tem também que, no dia a dia, nas ações cotidianas, você precisa trazer práticas que sejam adequadas. Não é só o resultado que conta, é como você atinge esse resultado. E o ESG é voltado para esses aspectos de meio ambiente, social e de governança. Então, é como eu falei, a maneira como você constrói esses resultados, ela passa a ser tão relevante quanto os resultados que você entrega. A pressão, né, da gestão das empresas para que ela possa ser eficaz e transparente e que você possa demonstrar isso para a sociedade, é importante que você tenha indicadores que você possa acompanhar os resultados da sua gestão. E aí eu coloquei alguns. Se você está falando de meio ambiente, quanto você usa de energia renovável, quanto você usa de água, quanto da sua produção, quanto dos produtos que você está colocando no mercado fazem parte de uma economia circular que permite que você faça a reciclagem disso. Do ponto de vista social, né, como é que você valoriza os seus funcionários, como é que você tem, que tipo de ambiente você tem de trabalho, como é que você está criando condições saudáveis e seguras para as pessoas trabalharem. E, em termos de governança, algumas coisas são absolutamente fundamentais. Você ter um comportamento lícito, você combater corrupção em todos os níveis, você ter responsabilidade fiscal. Nós temos visto muitas críticas, especialmente às big techs, as empresas de tecnologia, que elas manipulam a sede, né, das suas atividades, a sede fiscal das suas atividades, para pagar menos impostos. E isso tem sido
além do mal que isso causa aos países, isso tem sido ruim para a imagem das empresas. Então, você quer ser esperto, quer pagar menos imposto, mas acaba, de novo, lembre-se, né? Pense numa Apple, pense numa Samsung, empresas que estão intimamente ligadas ao relacionamento emocional com a marca, com os produtos, e você vai deixar que esse relacionamento seja prejudicado por uma imagem negativa. Então, particularmente o mercado financeiro olha para esses aspectos ESG com muita atenção. E justamente a maneira como você está fazendo a gestão diária da sua empresa, como que isso pode ser acompanhado. Nós vimos problemas, inclusive aqui no Brasil, empresas gigantescas que foram quase que dizimadas em função de se envolverem em esquemas de corrupção. O greenwashing, quando você tenta usar, né, o meio ambiente como simplesmente ferramenta de marketing para você promover a sua marca, isso também costuma ser muito negativo, porque o mercado acaba descobrindo aspectos em que você não está sendo correto na gestão de aspectos ambientais, e isso acaba sendo pior do que se você não tivesse feito nada. Então, são os argumentos que a gente precisa estar sempre antenado, né? E quando a gente pensa... tem um microfone aí, por favor? Obrigado. Eu não consigo ver essa televisão aí, desculpem. Então, gente, a governança responsável permite, isso sim é uma coisa super importante para o mercado financeiro. Você precisa conhecer os riscos que estão associados ao seu negócio. Algumas indústrias estão acostumadas com isso. Eu venho da aviação. Na aviação, nós estamos acostumados a avaliar o nosso risco, porque, desde que, em 1944, quando foi reformada a aviação civil mundial, que a segurança do transporte aéreo passou a ser uma prioridade para a aviação. Então, nós estamos acostumados a avaliar os riscos que a gente incorre, né? E é por isso que nós conseguimos atingir esses níveis de segurança que nenhuma outra indústria de transporte consegue atingir. Quando a gente está falando de governança ESG, isso é importante, não necessariamente para o risco operacional do transporte, mas sim para que tipo de risco financeiro, para que tipo de risco tecnológico, para que tipo de risco político você pode estar exposto. Fazer a avaliação disso e fazer disso uma parte constante da gestão do seu negócio é muito importante, e o mercado financeiro está prestando muita atenção nisso, tá? E a gente tem também, é claro, né, esses conceitos não são estáticos. A gente vê da sustentabilidade para o ESG, quer dizer, a gente sai das grandes declarações de princípios para as variáveis e os indicadores mais cotidianos. Essa é a grande diferença que a gente tem, mas a gente precisa também estar preparado para ir além disso, né? A gente não tem que deixar satisfeito só o acionista da empresa, a gente tem que deixar satisfeito todos as pessoas que são partes relacionadas com a empresa. E uma coisa que é importante, e eu trago isso, é um exemplo nosso, nós precisamos, somente as empresas não vão conseguir resolver todos os aspectos ESG do mundo. Na Modern, nós queremos ter mais pilotas, nós não conseguimos. Nós temos dificuldade. Por quê? Porque você não tem pilotas em número suficiente começando a sua carreira. Eu tenho só uma copilota. Já tivemos 3. Uma saiu para ir para outra empresa e outra nós fomos obrigados a demitir porque não atingia os níveis técnicos mínimos que a gente exige dos nossos pilotos. Então, isso é complicado. Como é que eu posso melhorar a diversidade dentro da equipe de pilotos se eu não tenho candidatos? Como que a gente
Como é que a gente resolve isso? E esse é que é o grande problema ligado ao ESG. As novas gerações, a geração X, a geração Y, a geração G, chamem elas como quiserem, são pessoas que pensam muito diferente da gente. São pessoas que valorizam isso, muito mais do que nós valorizamos. Então, se você tem uma empresa que se preocupa com esses aspectos, você vai ser muito mais bem visto por essas novas gerações. E, gente, nós já estamos ficando no passado, ainda temos uma parcela significativa do mercado consumidor, mas o maior mercado consumidor é desse pessoal que está chegando agora. Então, as empresas têm que estar preparadas para se adaptar e atender os desejos, os anseios dessa parcela da população. Bom, eu gosto sempre de lembrar para vocês, né, que existe um conflito inevitável entre ESG e logística, né? Porque quando a gente faz a logística de um produto, quando a gente leva o produto de um lado para o outro, eu mexo o local, eu mexo o tempo, né, mexo a condição do produto, mas é o mesmo produto. Eu não altero nenhuma, eu não agrego, eu agrego valor de local, de tempo e de integridade, mas eu não agrego nenhuma característica intrínseca aos produtos. Portanto, a logística, em princípio, deveria ser desnecessária, né? Porque nós não estamos mexendo no valor intrínseco do produto. Então, o ideal é se os produtos pudessem ser produzidos e consumidos no mesmo local. Do ponto de vista de meio ambiente, é melhor o restaurante do que o delivery. Certo? Então, esses são os aspectos que são, de certo ponto, conflitantes entre ESG e logística. Então, como é impossível a gente ter matérias-primas, mão de obra e facilidades de produção todas no mesmo local, a gente precisa fazer logística, mas minimizar o custo logístico é um objetivo perene ESG. E como é que a gente lida com isso do ponto de vista, como empresas de logística, como é que a gente lida com uma política que quer que você seja o menor possível? Essa é uma das coisas mais importantes, né? E, por outro lado, o que nós vimos com a pandemia é que é muito importante que nós tenhamos cadeias logísticas eficientes, resilientes e responsivas, para que a gente não traga para dentro do seu processo produtivo as deficiências de supply chain que você não conseguiu equacionar adequadamente. Bom, na realidade brasileira, como nós vimos ontem em várias das palestras, né, as deficiências que nós temos de infraestrutura limitam muito as opções logísticas que nós temos. Aqui no Brasil, quase tudo é transporte rodoviário para os produtos de maior valor agregado. Alguns fatores adicionais, particularmente segurança no transporte, velocidade no transporte, acabam limitando mais ainda as opções e a gente acaba quase sempre voltando para o transporte rodoviário. Então, esse é um dos aspectos que a gente tem que ter em mente. No Brasil, de maneira geral, a logística que nós temos no país é negativa para o meio ambiente, porque nós temos uma assinatura ambiental maior do que seria necessário. Do ponto de vista social, a logística é importante, porque ela sim gera muito emprego, gera muita riqueza no Brasil atual. Do ponto de vista de governança, ela é negativa, porque aumenta muito a complexidade dos negócios no Brasil. E alguns aspectos intrínsecos da nossa economia também acabam sendo negativos para ESG e logística, né? Então, excesso de burocracia, o nosso sistema tributário caótico. É muito difícil você dizer que você explicar para alguém que você tem que queimar combustível para levar um produto para carimbar uma nota e ele voltar para o mesmo local de origem, né? O turismo fiscal é uma invenção brasileira e a gente tem várias situações dessa. Então, nós não temos um ambiente que seja particularmente favorável
as políticas ESG dentro da logística brasileira. E, de maneira geral, o nosso desempenho aceitável é muito abaixo do que seria o normal, né? E a gente tem também um problema muito sério com relação à transparência de gestão. As empresas familiares brasileiras, tradicionalmente, são avessas ao estímulo à transparência, tá? Então, aqui eu queria só mostrar rapidamente para vocês aquilo que eu comentei. Nós, quando fizemos essa iniciativa de levar doações até Salvador, foi em função dessas 850 mil pessoas afetadas pelas chuvas. Entre o dia 1º de fevereiro e 17 de fevereiro, a Modern não foi a única, temos representantes de outras empresas aqui que fizeram também um grande esforço de transporte, né? Mas nós levamos 21 toneladas, mais de 21 mil quilos de doações, principalmente roupas, alimentos não perecíveis e muita água. Há muita água mineral que foi doada para a gente levar lá para Salvador. Então, aqui nós temos algumas fotos das operações. Tá? Aqui, aquilo que eu comentei com vocês, né? Nós precisamos fazer todo aqui um procedimento específico para ensinar os nossos funcionários como fazer o tratamento fiscal do transporte das doações. Não posso fazer de qualquer jeito. Então, bom, é isso. Eu tenho aqui uns videozinhos, mas acho que a gente pode passar, né? Também só transportamos essa carga no porão e no deck principal do avião. Então, era o que eu tinha para conversar com vocês sobre alguns aspectos rápidos sobre ESG e logística, particularmente na realidade brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, Adalberto. Foi um esforço sensacional esse transporte. Nós acompanhamos, a Jussara me destacou para acompanhar esse processo das doações e articulações com os parceiros, junto principalmente com outros conselheiros também do Instituto BESC. E algumas questões vão ficar aí para o final, eu já fiz uma lista. E, enquanto isso, nós vamos ouvir agora a fala do senhor Cláudio Luiz. Então, esteja à vontade. Botar a apresentação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Instituto BESC, né, pelo convite, né? É uma honra estar numa mesa com pessoas tão importantes. Agradecer a Adalberto, que deu essa aula sobre ESG. Realmente, hoje em dia, é muito importante todas as questões, né? Agradecer a audiência presencial e a online, né? E, para mim, é um prazer falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. O ESG, o S do ESG, sempre é um assunto mais complexo, né? E é claro que todas aquelas letrinhas são importantes, o ambiental, o social e, obviamente, a governança é fundamental, porque não existe você fazer ações ambientais e sociais sem uma boa governança, então é essencial. Mas eu vou entrar mais nessa questão do voluntariado, que, de repente, está no guarda-chuva do S, mas que é muito importante. O que vocês estão falando dessa ação que nós fizemos conjunta vai estar muito ligado a isso, que eu vou falar sobre impacto coletivo, a importância de você juntar os 3 setores, de repente, para fazer uma ação, e, de repente, vai ter um alcance muito maior. Eu não sabia que tinha essa parte do modal aéreo, né? Sabia que tinha a parte da aliança, do container, da gente conseguir o transporte rodoviário, né? Mas você vê, olha como... E tinha também a Pátria Voluntária, né? Que, de repente, encabeçou com o pessoal da Unesco, né? Então, assim, olha como que se juntou tantos atores para, de repente, fazer essa ação que foi assim. Eu moro em Petrópolis, tenho que agradecer muito. Petrópolis foi uma cidade beneficiada por essas ações, e eu sei, como morador, e vocês devem saber o desastre que foi em termos de vidas que foram perdidas, então foi muito importante. Então, vou falar basicamente sobre isso, né? Inicialmente, vou falar na Wilson Sons, eu vou falar um pouquinho da Wilson Sons, mas na Wilson Sons, a segurança
Como o Adalberto falou, que na aviação é super importante, mas para nós também a segurança é fundamental. E toda, vamos dizer assim, toda apresentação, que seja externa ou interna, nós sempre abrimos esse contato de segurança. Eu vou aproveitar, né, que nós estamos no Novembro Azul, falar da importância que é você fazer quebrar, de repente, esse paradigma e que normalmente o homem tem e fazer seu exame preventivo. Então, é super importante, né? Contato de segurança, normalmente, assim, a gente convida alguém da plateia para falar sobre algum assunto importante, né? Porque, para nós, a segurança está acima de qualquer coisa, e hoje, na Wilson, a segurança está no nosso DNA. Mostrar um pouquinho rápido o que é o Wilson Sons, né? Vou fazer como a Adalberto também, não estou conseguindo enxergar ali a tela, né? Então... Obrigado, Fabrício. A Wilson Sons, até novembro é um momento especial para nós. Nós estamos fazendo 185 anos, né? É coisa, né? É raro no Brasil, obviamente tem empresas até mais antigas, né? Mas 185 anos não é fácil, né? Nós fomos fundados em 1837, lá em Salvador, e esse mês é um mês muito especial para nós. Hoje, nós temos soluções abrangentes, tanto para o fluxo de comércio como para a indústria de óleo e gás, né? Basicamente, a gente trabalha com operação portuária, apoio portuário e marítimo, né? Temos rebocadores, temos estaleiros, né? Hoje, nós, ali ainda estava atrasado, está com 184 anos, né? Mas hoje a nossa receita gira em torno de 2 bilhões ou em torno de 400 milhões de dólares. Nós temos 3.600 funcionários e os outros números estão ali, eu vou passar meio correndo, senão não vai dar tempo. Para falar dessa questão de voluntariado e a questão tão importante do do capital social, que obviamente envolve toda essa questão dos colaboradores e outras mais, da comunidade, da diversidade, né? É nada mais importante do que o propósito. Se vocês lerem o nosso propósito, que é junto trabalhamos para transformar realidades e entregar futuros melhores, dá para perceber que nós não podemos fazer isso sozinho. Aí a questão é essa, acho que os desafios são tão grandes do ESG que ninguém sozinho vai caminhar para frente. E nós acreditamos muito nisso na Wilson Sons, né? Como essa ação que vocês estão comentando, que o Instituto BESC participou, que envolveu tantos players, então exatamente mostra como é que é importante, porque para entregar futuros melhores, ninguém vai fazer sozinho. É realmente um desafio hercúleo, né? E você precisa de ter parceiros. E o propósito, você ter uma ação sem propósito é um sonho, e você ter uma ação sem propósito é um desastre. Então, tem que ter propósito, e nosso propósito, todo mundo vamos dizer assim, já internalizou esse nosso propósito. Voluntariado, né, que é o assunto que nós vamos falar. Hoje, na Wilson, nós temos um programa de voluntariado chamado Criando Laços, que acho que exatamente o nome é perfeito, né, porque eu acho que é isso, a gente tem que criar laços exatamente com, vamos dizer assim, não só dentro da empresa, mas também com as comunidades, com a sociedade que nos abriga, porque uma coisa eu garanto, não existe negócio saudável em sociedade doente. Então, por isso que é importante, por isso quando você fala em ESG, o Adalberto fala em ESG, é isso. Enquanto a sociedade tiver todas essas questões que a gente sabe que tão fundamentais para nós, essas diferenças tão grandes, o Brasil não vai para frente. Então, assim, cada vez mais nós temos que trabalhar em conjunto para exatamente tirar essas diferenças, né? E o voluntariado na Wilson Sons foi super importante. Ele nasceu de uma vocação nossa mesmo, de querer fazer um mundo melhor. Foi uma ideia do nosso CEO na época, né?
Assim, hoje a gente vê como uma ferramenta super importante, não só internamente, não só fazer o bem, mas é uma ferramenta que, de repente, você acaba, se você olhar do ponto de vista de recursos humanos, acaba sendo um treinamento de liderança. O voluntário tem que ser criativo, porque nessa área social falta dinheiro, a questão da eficiência. Nós precisamos ser eficientes para fazer mais com menos sempre. Né? Se você olhar qualquer projeto social, nunca tem dinheiro, então a gente tem que ser realmente criativos, e o voluntariado ensina muito isso dentro da empresa. Que dentro de uma empresa você também tem que ser criativo, tem que trabalhar em equipe. Então, assim, nós, além do voluntariado, vamos dizer assim, atendendo as comunidades, você está olhando para fora, tem todo esse aspecto de repente, ser um bom treinamento para o seu colaborador. Dentro dessa linha, nós achamos o seguinte: não basta ser, vamos criando laços, né, como você tem uma boa agenda de sustentabilidade interna e você achar que está ganhando muito, mas se você não consegue envolver outros parceiros, de repente, quando você abrir a janela um dia, o mundo, você é tão sustentável, mas não conseguiu estimular as outras empresas a serem seus seguidores. Então, dentro dessa ideia, nós criamos, já fomos fundadores do CBVE, que, de repente, até no Conselho tem, vamos dizer assim, empresas que participam aqui também, e criamos o Conselho de Voluntariado, né, que também conversa até com Pátria Voluntária, o CBVE, e que foi muito importante porque nós queremos criar uma plataforma, uma rede, tá, apolítica, mas é uma plataforma de trocas, onde, de repente, você tem empresas muito avançadas, vamos lá, como Braskem, que tem um voluntariado não só no Brasil, mas internacionalmente, uma Vale ou uma fundação telefônica. Então, é uma plataforma onde a gente aprende muito. Né? Nós que não somos tão avançados, mas é um ponto de troca. Né? Então, o CBVE também foi um ponto super importante para o voluntariado empresarial corporativo no Brasil, porque ele juntou empresas de grande experiência no tema, né? E, inclusive, a experiência internacional. Dentro dessa linha, né, o que a gente discutia muito, né, lá no CBVE é como que a gente poderia juntar todo mundo para fazer ações e criar um impacto coletivo. E sempre foi um grande desafio, né, porque o impacto coletivo se você tem ações fragmentadas, os resultados também são fragmentados. Quando você consegue vamos dizer, ações coletivas integradas, obviamente os impactos são maiores e são sustentáveis. Né? Claro que você tem que criar essa agenda comum, você tem que ter ações integradas, você tem que monitorar e compartilhar para você ter gestão, né? Tem que ter indicador, porque apesar de ser social, apesar de ser voluntariado, é como se fosse o business. Então, precisa ter, não adianta você não ter número, chegar para o seu CEO e falar, olha, esse ano eu quero aumentar o orçamento. Aí ele vai falar, porque né, as crianças, todo mundo ficou emocionado em fazer aquela ação. Não, ter números. E em CBVE a gente fala muito isso, né? Uma empresa ajuda a outra e esse ano, por exemplo, nós estamos criando os nossos indicadores. Você tem que ter uma comunicação continuada e gestão e suporte. É claro, né, que essa ação que eu vou contar para vocês teve problemas porque você juntar empresas concorrentes, você já tem um problema do viés inconsciente. Como eu vou fazer uma ação com uma empresa que é minha concorrente? Mas nesse mundo, né, nesse fórum, a gente começa a aprender que não existe, vamos dizer assim, concorrência. Fazer o bem é bom para todo mundo. Aí, dentro dessa linha, o que acontece? Nós, lá no Instituto de Petróleo, Brasileiro de Petróleo, a gente, em 2008, naquela crise onde o barril caiu menos de $50, né, as empresas petroleiras, que tinham um orçamento imenso para o S, passaram a não ter um orçamento tão grande para o S. E todo mundo falou, nós não podemos parar de fazer alguma coisa. E decidiu-se, vamos continuar fazendo um voluntariado integrado. Né? E nisso, nós conseguimos unir uma ONG chamada Junior Achievement, que já tinha todo um material pronto, né? Conversamos com o pessoal da Secretaria Estadual de Educação do Rio, né? E começamos a aplicar um programa de vamos dizer assim, voluntariado dentro das escolas públicas
do Rio de Janeiro. Essa ação já tem 4 anos, né? Ano passado, a gente... e outra coisa importante, esse programa não cai de paraquedas, faz parte da grade escolar, né? Isso é super importante, né? Então, é um programa que tem continuidade e é muito interessante, porque, principalmente agora que tem a oportunidade de fazer online, porque você tem um alcance também grande, empresas como a Wilson Sons, tem gente que participa de Salvador, tem outras empresas, a Galp, que é de Portugal, tem gente de Portugal que participa também. Então, é bem interessante que a gente aplica, né, normalmente todo aquele material, que é uma ONG que nos dá esse suporte e também nos capacita. E o que acontece? A mão dupla. Tanto o voluntário ganha, quanto a pessoa, vamos dizer assim, que está ali, de repente, passando uma experiência, né, que, na realidade, a maior experiência para esses meninos e meninas é você falar um pouquinho do seu mundo do trabalho. Né? Eles querem muito saber das dificuldades. Você é engenheiro? Como é que é ser engenheiro? Então, assim, é muito interessante, porque, por mais que você veja, às vezes, que, de repente, aquela turma de 50... você não vai conseguir impactar, sei lá, 5 ou 10, mas se você conseguir impactar 5 ou 10 para seguir adiante, falando que não existe, vamos lá, almoço de graça, que tem que estudar, tem que se esforçar, é super importante. E essas empresas, que hoje são mais de 20 empresas vamos dizer assim, da cadeia do petróleo, vamos dizer assim, para nós é muito interessante também como voluntariado. Por quê? Como voluntário. Porque, primeiro, que fazer o bem faz bem para nós também. E a gente também aprende muito, né? Então, vamos dizer assim, era o case que eu queria contar para vocês, que já dura 4 anos, né? E é um case que, de repente, eu gosto de apresentar, porque, principalmente no Instituto, né, IBESC, que reúne tantas empresas importantes, até para a gente pensar adiante como fazer alguma coisa que juntasse todas essas empresas, né? Porque acho que é muito importante, agrega muito valor, né? É claro que agrega um valor reputacional, fora essas questões, né, muito mais nobres, mas tem que olhar por esse lado também, né? E é uma ação que, vamos dizer assim, que nos causa muito orgulho. E outra coisa é que também acaba sendo por exemplo, na Wilson Sons, nós temos empresa ali que nós somos ou cliente ou são potenciais clientes. Então, acaba sendo um vínculo também para nós, de estar com empresa, de repente, não conhecer a Wilson Sons, eu estou nessa ação com a Wilson Sons. Então, olha, tem esse lado também que é importante. Outro lado, hoje em dia, né, como, né, o Adalberto falou, a questão do stakeholder, tão importante, acaba também sendo um canal de você, vamos dizer assim, de comunicação com esse stakeholder. Você faz um voluntariado dentro de uma comunidade. Então, assim, é uma ferramenta muito importante, eu acho que para as empresas, eu acho que para uma associação como o IBP, que reúne muitas empresas, né? Então, acho que eu queria contar um pouquinho dessa nossa experiência exitosa, né? Que realmente, assim, nós colhemos muitos frutos, as empresas de petróleo, as empresas que prestam serviço a essa cadeia, né? Então, assim, hoje em dia, quando se fala ano que vem, todo ano cresce o número de empresas, né? Então, era isso que eu queria contar um pouquinho, né? Aqui estão os eixos que a gente, de repente, leva para esses meninos e meninas, né? Que é aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a aprender, que aqui inclui também os voluntários. Muito obrigado aí pelo espaço, pela paciência. Muito obrigado, Cláudio. Um dos pontos que você tocou aí foi em relação a construir sozinho, né? É impossível construir esse processo sozinho. E quero deixar aqui um destaque em relação às parcerias construídas durante esse processo, né? Que às vezes tinha uma demanda para pegar uma carga em Boa Vista, outra em Campo Grande, e a gente não tinha ainda contato dentro dos nossos parceiros atuais, quem atuasse naquela área, né? E sabendo qual era o tema, a que atenderia esse esforço, essas empresas praticamente atendiam instantaneamente. Então, a gente notava assim que quem não pôde atender realmente não podia participar da iniciativa, mas quem tinha de alguma forma como colaborar
elas fizeram de maneira fabulosa. Até é engraçado que, o Mark está aqui, a Aliança, forneceu o transporte e tal. No caso de Petrópolis, era um contêiner de 40, Petrópolis, uma cidade apertada, para chegar com contêiner, e as entidades preocupadas. Nossa, como é que vai ficar? Vai parar Petrópolis, já está com problema nas ruas por causa da enchente e tal, E aí, nisso, eu estava perto de uma pessoa do Exército, um comandante, e aí eu olhei para ele e falei, nossa, é a solução. Eu falei, comandante, só vai me desculpar, mas a gente está com esse container. Aí ele, claro, quantos soldados você precisa? Eu falei, não sei, uns 10, acho que vai dar conta. Então, foi muito interessante que eles foram lá e, vamos assim, descarregaram o container rapidinho, porque a rua era apertada e ia causar um grande impacto no trânsito em Petrópolis. Então, foi muito legal essa ação que a gente também fez com vocês também, coordenando, e tal, e a Aliança também mostra como é que é importante, juntar forças. Então, eu vou ter um monte de coisa para falar sobre o assunto, mas eu quero escutar, estou ansioso para escutar as próximas falas. Então, vou passar a palavra agora para a Lilian. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, que foi feito ao Pátria Voluntária, a Secretaria Executiva do programa. Parabenizar também pela organização e pela qualidade do evento. Nós acompanhamos, nesses 2 dias aí, ao longo do evento, e realmente é um evento de excelente qualidade. Sentimos honrados em estar participando. Bem, eu vou falar um pouquinho aqui, como já foi colocado, sobre a ajuda humanitária no Pátria Voluntária. Eu sou Lilian Cardoso, sou secretária executiva do programa. Nós vamos contar aqui um pouquinho, como já foi colocado, essa parceria que nós fizemos junto com o Instituto BESC, e também os seus parceiros, e também contar um pouquinho aí de como foi esse trabalho, em conjunto, e que gerou tantos resultados, positivos aí para a nossa sociedade. Pode passar. Bem, eu vou falar um pouquinho aqui do nosso programa, que ele hoje está dentro da gerência, da Casa Civil, mas ele foi criado pelo Decreto 9.909, de 2019, na época da criação, ele estava vinculado ao Ministério da Cidadania. Posteriormente, a partir de 2020, ele foi transferido lá para o âmbito da Casa Civil. Hoje, ele é coordenado pela Secretaria do Programa e conhecido mais popularmente como Pátria Voluntária. Bem, o que compete ao programa hoje estar atuando? Nós fazemos o estímulo da participação do indivíduo na implementação de ações transformadoras da sociedade, promovemos o diálogo com os órgãos e entidades da administração pública, com os agentes privados e também com a sociedade civil organizada, visando ações coordenadas de apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, nós fazemos aí esse tripé das 3 áreas. Motivamos também a articulação de doações e atração de investimento social privado, visando apoiar os ministérios em suas políticas públicas com impacto social. Focando mais nessa última questão, nós realizamos um trabalho, na verdade, diferenciado dentro da administração pública, porque realizamos essa parte da atração de investimento social privado, que hoje é feito, basicamente, em função de uma parceria que nós temos, juntamente com a Fundação Banco do Brasil, que é nosso interlocutor ali direto e gestor dessa parte financeira, mas que eu vou contar um pouquinho mais ali na frente. Bem, eu vou apresentar aqui para vocês, nós hoje temos o programa vinculado a 5 propósitos, são eles a acessibilidade,
engajamento social, transformação social, voluntariado e ajuda humanitária. Bem, todos esses propósitos, eles estão vinculados diretamente a algumas ações e iniciativas específicas que foram desenvolvidas pela própria Secretaria. Nós contamos hoje com uma plataforma que é feito o cadastramento, né, de organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Nessa plataforma, nós administramos e gerimos todos os tipos de instituições, ações e demandas que chegam para o programa. Hoje, nós contamos com cerca de mais de 3.200 instituições já cadastradas, com as suas diversas ações. Nós temos cerca de beneficiados que já foram atendidos por ações, cerca de 4, milhões de pessoas. Dentre essas pessoas, nós já fizemos a destinação cerca de 22 mil toneladas de alimentos e itens de primeira necessidade, em especial. Nesse último quesito da ajuda humanitária, nós também entramos nas questões daqueles itens essenciais, né, que foram utensílios móveis, que foi o pós-desastre, né, que é o que nós vamos abordar aqui um pouco mais. Esse propósito da ajuda humanitária, em especial, que nós vamos estar apresentando hoje. Nós tivemos essa parceria, né, em conjunto com o Instituto BESC, e também nós tivemos o apoio de 2 iniciativas no âmbito do programa que viabilizaram as entregas e também os beneficiários por parte dessas iniciativas, que a primeira é o Brasil Acolhedor e a Arrecadação Solidária. Eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre cada uma mais à frente. Bem, eu vou falar aqui para vocês com relação ao que nós tivemos aqui do nosso propósito de ajuda humanitária versus a ferramenta que já foi amplamente divulgada aí pelos colegas, né, sobre a ESG. Bem, como a ferramenta, né, propriamente diz, trata da integração na geração de valor econômico, aliado à preocupação com as questões ambientais, sociais e de governança corporativa, por parte das empresas. Então, assim, nós, assim como os propósitos que nós já colocamos no âmbito do próprio programa, nós também fazemos uso dessa metodologia na forma de implementação das nossas ações. Tudo isso, basicamente, é focado nos nossos 5 propósitos que foram apresentados. Então, assim, hoje nós buscamos parcerias com uma forma de motivação e também de exploração daqueles parceiros, né, que, porventura, corroboram com também essa ferramenta e que atuam de forma responsável, comprometida, né, tanto com o propósito da transformação social, como também na questão da sustentabilidade do país. Então, hoje, não só a questão ambiental, mas também a questão da sustentabilidade, a gente busca, né, dessas organizações que hoje nós temos um vínculo direto, para que elas também consigam, né, promover essa ação em conjunto com os nossos anseios. Bem, como eu falei, a questão da ajuda humanitária, ela tornou-se possível ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente nessas situações de catástrofe e emergência. Nós fizemos uma atuação mais ativa desde o final do ano passado, que foram quando começaram aquelas emergências, né, focadas no estado da Bahia. Nós tivemos um trabalho bem articulado hoje com o Ministério do Desenvolvimento Regional, junto com a equipe do Senad. Nós fazemos um trabalho em conjunto, né, no governo. E, pelo fato de hoje o programa ter essa possibilidade, né, como foi comentado, esse arranjo institucional que hoje nos permite fazer, então, assim, foi um facilitador e, de uma forma mais rápida, atender também a esse público, né, tão vulnerável. O que acontece? No final do ano passado, nós entramos em articulação com o Senad. Hoje, nós temos um conselho, chamado Conselho de Solidariedade, que ele é formado por diversas pastas ministeriais. Então, hoje, nós temos um portfólio de ações ministeriais que visam atender políticas públicas focadas em cada uma dessas pastas. Então, assim, o que nós recebemos de demanda de atendimento
desses ministérios, que hoje compõem o Conselho, nós deliberamos, né, e atendemos aqueles mais urgentes. Então, quando nos chega uma demanda, principalmente vindo de catástrofe e emergência, ela se torna prioritária. Então, no final do ano passado, nós fizemos um primeiro investimento, cerca de quase 2 milhões de reais, fazendo a aplicação direta nessas ações para atender especificamente o Estado da Bahia. Posteriormente, nós tivemos grandes participações e atuações também voltadas para esse propósito, com a ajuda do Banco CAF e também a ajuda do Banco BID. Então, esses 2 bancos fizeram investimentos significativos, né, para também estarem atuando e estarem colaborando nessas ações. O que esse propósito ele viabiliza através dessas 2 iniciativas? Sobre o Brasil Acolhedor. O Brasil Acolhedor nada mais é do que um meeting que nós realizamos entre quem precisa com quem quer ajudar. Então, ele não realiza de forma direta financeiramente, mas, indiretamente, as ações elas são focadas naquelas que são colocadas como prioridade. Então, nós recebemos uma gama de demandas que chegaram para nós ao longo, né, de todo esse período, tanto de outros ministérios, como também das próprias cidades. Porventura, a gente recebeu ofícios de prefeitura, estados, com demandas urgentes. Petrópolis, inclusive, foi uma das cidades que nós conseguimos atender. Então, assim, nós recebemos diversas demandas ao longo de todo esse período. Então, mediante essas necessidades, nós começamos a acionar também esse contato direto que nós tivemos com grandes empresas, que também viabilizaram a esse contato a ajuda imediata. Então, hoje, nós temos o privilégio de ter uma gama de parcerias e também de parceiros que viabilizaram, né, essas doações, assim como também algumas embaixadas, que também contamos com o apoio deles e que foi assim muito significativo, até pela forma imediata de atendimento. Então, basicamente, o Brasil Acolhedor ele trabalha isso, quem quer ajudar com quem precisa. Na parte da arrecadação solidária, ele foi viabilizado por intermédio de um acordo de cooperação técnica, que foi firmado entre a Casa Civil e a Fundação Banco do Brasil. Esse acordo de cooperação ele dá a possibilidade da realização de doações financeiras, tanto de pessoa física quanto de pessoas jurídicas. Essa conta ela é administrada pela própria fundação e gerida durante todo esse processo. A parte do Pátria Voluntária, em estar viabilizando e articulando com a Fundação, são as definições, mediante as aprovações do Conselho de Solidariedade, que são feitas as demandas. Todo o processo ele é realizado mediante demandas. Então, nos chegam a solicitação e o Pátria Voluntária ele se organiza de forma que a gente consiga fazer um chamamento público e contratar, no caso, identificar quais são aquelas organizações da sociedade civil que têm capacidade de implementar alguma ação focada naquele eixo. Então, esse é o trabalho inicial, credenciamos as instituições e, posteriormente, realizamos convocatórias, que são chamamentos específicos para as ações específicas. E, aí, sim, contratamos e implementamos essas ações através dessas organizações, que foi o caso que aconteceu com Petrópolis. Bem, aqui eu vou falar sobre a questão da parceria que foi feita, né, com o Instituto BESC, que foi assim, de forma muito significativa para o programa, principalmente nessa mobilização logística. Foi fundamental nessa parte do propósito da ajuda humanitária, porque conseguiu chegar às localidades que foram afetadas, né, de forma mais rápida, célere, principalmente nas regiões Nordeste e na região Sudeste. Foram transportadas por empresas parceiras do Instituto cerca de 15 toneladas de donativos, dentre eles alimentos, roupas, produtos de higiene, limpeza e outros itens de primeira necessidade. Como já foi colocado aqui também, nós tivemos grandes atuações de parceiros que foram mobilizados pelo próprio Instituto BESC.
e assim de forma bem rápida, e conseguimos atender em tempo recorde aí todas essas ações específicas. Bem, dentre alguns trechos que foram realizados, foi aqui o que ocorreu de forma bem significativa, esse de Boa Vista para a Bahia, né, que ocorreu tanto de forma no transporte aquático como terrestre. Então, assim, mesmo naquelas regiões que a gente sabia da dificuldade que tinha, mas, mesmo assim, a gente conseguiu, né, com o apoio de vocês, aí, fazer esse transporte. De Campo Grande, também, que foi para Belo Horizonte, Boa Vista, que foi para Petrópolis, que também teve transporte aquático, e de São Bernardo do Campo para Contagem e Belo Horizonte, que também foi transporte terrestre. Então, fora toda essa gama de parcerias que foram viabilizados, nós sabemos também que a parte do voluntariado foi muito forte, porque nós tivemos, inclusive, como foi colocado aqui, que fazer toda uma movimentação e uma logística até de acomodação de todos esses itens, porque quem vai estar recebendo não vai estar recebendo o item de qualquer forma. A gente tem que preparar todo esse material, todos esses itens que vão ser doados. Quem está recebendo precisa, sim, mas a gente trata com carinho, a gente trata com zelo. Então, assim, até mesmo um item de roupas, de mantimento, a gente teve todo o cuidado de fazer a entrega com o seu devido zelo. Então, esse trabalho foram feitos assim, a várias mãos, mas todos eles com muito zelo e também com muito cuidado, né? E isso fez toda a diferença. Bem, aqui eu trouxe algumas fotos ilustrativas. Claro que nós tivemos diversas, né? E do transporte aquático aqui a gente acabou nem disponibilizando, mas assim a gente sabe da importância e do trabalho excelente que foi realizado. Grande parte desses itens que foram distribuídos, nós tivemos aqui a questão das casas, né? Que foram feitas de forma modular, que foram recebidas, né, por famílias que tiveram assim total perda, né? Não foi só em termos emocionais, mas também em termos financeiros. Então, assim, a própria casa, a residência, foi perdida. E, mediante essas doações, muitas famílias conseguiram receber e ter ali né, uma forma rápida de ser composto, né, a sua moradia. Bem, acho que é isso. A gente tem muito mais o que falar, né? Eu me empolgo, na verdade, toda vez que a gente fala, porque assim, são diversas ações que, ao longo desses 3 anos e meio, nós implementamos. Me sinto honrada em estar aqui falando pelo programa, né? Hoje, o programa tem o vínculo direto, né, com a nossa primeira-dama. Assim como ela, a gente sente orgulho de falar do programa, até porque a gente tem muito ganhos, né, em relação a isso. Então, eu vou compartilhar com vocês aí o nosso QR Code, que fala um pouquinho mais das ações, projetos estruturantes ao longo desse tempo, e nos colocar também à disposição aí para qualquer outra dúvida. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Lilian. Eu vou fazer um comentário aqui em relação a essa multimodalidade, a intermodalidade desse trecho, por exemplo, de Boa Vista. Ela gerou desafios que a gente ainda não tinha passado, né? Então, as questões fiscais, por exemplo. Então, a gente ainda não sabia como gerar uma nota específica para o transporte, e abriu também para possibilidades futuras, né? Para que estejamos preparados, por exemplo, para um caso de uma catástrofe internacional, como essas doações vão chegar de um país para o outro. Por exemplo, aqui o Brasil faz fronteira com diversos países aqui na América do Sul, mas, por exemplo, Paraguai. Eu estou lá em Foz do Iguaçu, eu sempre lembro ali Paraguai e Argentina. O Paraguai pode nos ajudar, nós podemos ajudar o Paraguai e a Argentina, e assim todos os países. A gente tem que criar uma rotina de como é que isso vai ser feito, por exemplo, no trânsito internacional dessas doações, né? Então, já deixa aí uma provocação para o futuro. Então, muito obrigado mais uma vez, e vamos agora escutar a fala do senhor Carlos Henrique. Muito obrigado, Carlos. Vamos lá. Vou tentar... Som.
falar aqui. Acho que dá para enxergar. Deixa eu testar aqui. Ok. Bom, boa tarde. Primeiramente, obrigado, Jussara, colegas conselheiros, essa mesa que me honra muito a companhia. Tá? Então, eu tenho um desafio de poucos minutos, mostrar para vocês o que o Correio fez e vem fazendo em relação à governança, o social e o ambiente, né? E agradeço muito quem me antecedeu, porque já me ajudou muito com a teoria. Então, eu vou trazer práticas que nós estamos fazendo no sentido de demonstrar que uma empresa pública também pode contribuir com o meio ambiente e com o social. A governança eu vou falar menos porque não é mais a minha área. Eu sou de operações, então eu vou trazer mais algumas operações que a gente vem fazendo. Então, vamos começar com as ações socioeficientes, né? O nome que a gente pode usar. Bom, o FNDE são 140 mil escolas, né? 40 milhões de estudantes. Então, a gente traz o lado social que o Correio tem. É uma das maiores operações logísticas que nós temos lá na empresa e traz uma coisa muito cara para o país, que é a educação como base no ensino fundamental e no médio. Então, assim, todo livro didático que você vê numa escola é o Correio que entrega para as nossas crianças, para os nossos jovens, é aquela geração que o Adalberto falou, os millennials, né? Eu tenho millennials em casa, eu sei como é que funciona o modelo mental, é diferente, nós estamos ficando ultrapassados, como é que fala? Aceita que dói menos, né? Então, estamos ficando ultrapassados, mas esse lado social do Correio é muito importante no ESG. Bom, acabamos de fazer um outro programa nosso do Enem, que são 3.400 milhões de alunos, são quase 7 milhões de provas, a gente vai praticamente em 2.000 municípios, e aí isso traz para nós também um orgulho muito grande, porque é o maior concurso de exame para entrante de universidades do mundo. Aí você fala, mas a China é maior, mas lá não tem, é diferente lá. Então, nós temos o maior programa para entradas nas universidades, públicas e privadas, né, professor? Algumas universidades privadas utilizam também o Enem e a gente contribui. Pelo lado social, essas operações são muito eficientes. Agora, elas poluem muito também, porque a gente usa avião no Enem, a gente usa veículos, são 7 mil veículos, são 10 mil empregados. No FNDE, a gente usa caminhões transportando pelo Brasil inteiro, mas o lado social a gente atinge com essas operações. Mas nós temos ações logísticas também, no sentido de contribuir. Mais à frente eu vou mostrar. Nós ficamos, desde 2020, o Correio transportou material biológico. Foram 260 toneladas de material biológico. Nós cruzamos o Brasil inteiro, entre universidades e laboratórios. E temos uma pequena contribuição, claro que não científica, para o sucesso da vacina que está saindo. A Cimatec, lá na Bahia, está quase terminando uma vacina. Ela já está na fase de testes. Então, era uma operação muito desafiadora, porque a gente tinha que entregar em 48 horas todo o material biológico em todo o Brasil, Centro-Oeste, Nordeste, Sul, Sudeste, e a gente contribuiu também com o lado social, porque hoje a gente tem, se a gente tem condições de ter uma vacina, houve uma pequena contribuição social dos Correios no transporte de material biológico. Tá? Aí falamos aqui o programa, né, Pátria Voluntária, a gente transportou também para vocês, cesta básica, mas aqui no caso foi com as catástrofes climáticas em Minas, na Bahia, em Minas nós levamos 300 toneladas de carga, 270, arredondei para 300, e na Bahia levamos 125 toneladas de carga. Isso terrestre, tá? A gente não levou no avião, porque a gente tem capacidade, a gente tem linhas, e a gente ocupa as linhas. Aí eu vi uma foto ali, que a Lília mostrou, que para a logística,
O desafio é o colchão, né? A gente contrata um caminhão de 25 toneladas, enche de colchão, ele vai vazio, vai leve. Mas assim, a gente transportou colchão, água, roupa. E assim, quando a pessoa faz a doação só é completa quando ela chega. Muitas vezes a pessoa doa, a empresa doa, mas não entrega. Aí a gente foi, entregou, ajudou bastante. Eu estive em Recife, tivemos um problema lá também de enchente, tive em Petrópolis também, né? Assim, é diferente o que aconteceu em Petrópolis de Recife. Recife enche, Petrópolis o rio leva, né? É diferente, então a geografia é diferente. Então a gente contribuiu também. A Jussara ligou para a gente entrou em contato também com o programa, então houve aí uma triangulação, né, Jussara? A gente se falou, acho que a gente tem que se unir nesse momento do social, da ajuda humanitária. E tem agora, no Natal, o Correio tem uma outra ação que eu acho super bacana, também social, né, com cunho social, que é o Papai Noel dos Correios. São mais de 130 mil cartinhas de crianças. Então, a criança escreve, são crianças humildes, né? Eu já adotei 3 cartinhas, eu incentivo a vocês a adotarem cartinhas também, tem na internet, tem nas agências, são quase 2.000 agências que participam, e isso, assim, começou com uma brincadeira, o carteiro entregando, e hoje virou uma operação gigantesca. Para nós, é uma operação desafiadora. Não que a gente não queira entregar os brinquedinhos, mas é que junto com o final do ano, é o momento de pico do e-commerce. E o Correio, ele tem 40% do mercado de e-commerce, né? Mas a gente faz isso com muito amor, muito carinho, então é uma outra operação. Aí eu coloquei, tem um QR Code aí, então a gente pode também considerar isso uma ação muito interessante, social, nos Correios. E agora aquelas ações mais ecoeficientes. Eu trouxe alguns exemplos que a gente está trabalhando, né? Os Correios tiveram, no ano passado, um lucro maior dos últimos 22 anos, que foi 3,7 bi, obrigado, Jussara, 3,7 bi de lucro recorrente, uma empresa que não tinha condição de pagar em 2019, a folha de pagamento de dezembro, a gente teve que pedir para os clientes adiantarem o pagamento, mas com a gestão do presidente Floriano e do presidente Bolsonaro, os Correios se transformaram. E possibilitou que nós investíssemos em outros modais e tipos de transporte. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que nós estamos e vamos fazer, né? O Correio, ele resgatou a credibilidade, resgatou a qualidade, reduzimos prazo. Hoje eu posso falar para vocês, quando a gente senta para conversar com o cliente, a reputação do Correio está retomando o que era, né? O Correio estava numa situação mais complicada e esse ano a gente já testou, o ano passado, é viável. Carro elétrico, eu vou brincar, mas ele nasceu para entregar na última milha. Por quê? O carro elétrico, ele tem o modelo de direção ideal. O que é direção ideal? Na última milha, o carteiro ou o entregador, né, liga o carro, desliga, para, anda, desliga, liga, para, anda. E o carro elétrico, você entra e acelera. Então, o carro elétrico para a última milha, ele é ideal. Full elétrico e o híbrido, não. O full elétrico, o híbrido talvez não. Mas olha só, no Brasil, eu tenho dúvidas, né? Aí eu não participei se teve algum painel de veículo elétrico, eu não participei aqui, então eu leio sobre isso. No Brasil, a gente está numa encruzilhada. Vamos para o híbrido ou vamos para o full elétrico? Então, hoje, a gente tem um mercado, me parece que a indústria está optando pelo híbrido. Por quê? Se é para não poluir, eu tenho o álcool. E juntando, porque o cara é a bateria. Tá? Então, nós vamos adquirir 50 veículos e vamos colocar fotoelétrica nas unidades, né? Para a gente ter a energia. Então, isso aqui a gente vai começar. E provavelmente vamos expandir para outras unidades. E o Correio tem uma frota de 25 mil veículos, a gente tem muito que expandir, né? Entre motos, veículos pesados e leves. Tá? E no Brasil, o mercado ainda de full elétrico não está barato.
diminuiu o preço, mas não está barato. Bom, ainda na eletromobilidade, nós temos um projeto de compra de 6.000 bicicletas elétricas. Já compramos esse ano 400 para fazer o piloto, tá? E essas bicicletas vão substituir, além delas serem mais ecoeficientes, nós vamos substituir 40% das 14.000 motos que nós temos. Então, aí que está o ganho, a sustentabilidade. Além de ser mais econômico. Além de não pagar indenização para as pessoas que dirigem e ganham periculosidade. Então, tem uma série de vantagens na bicicleta elétrica, além de ser ecoeficiente. Nós investimos em locker. Locker é aquele armário inteligente, muito comum no leste europeu, na Europa, né? No Brasil ainda está começando. Ah, mas o que o locker tem de eficiente? Um locker tem 50 gavetas, 60 gavetas, vai de 40 a 60, depende do local. Em vez do entregador ele queimar combustível para levar a encomenda em cada residência, o entregador vai no locker e coloca 40 encomendas. Ele não queimou combustível, ele queimou uma vez. E quem também vai passar no locker, normalmente passa no caminho de casa, ou perto do trabalho. Então, o locker traz uma vantagem competitiva na última milha, para os Correios e para os operadores logísticos, e ele é ecoeficiente, porque eu não queimo combustível na entrega na residência das pessoas. No Brasil, a gente já entregou mais de 50.000 encomendas nos lockers dos Correios, fora os nossos concorrentes. Tá? Nós vamos chegar a 500 lockers em 2023. Estamos com algumas parcerias, a gente tem um laboratório nos Correios, o Correios Lab, a gente está testando comprar e credenciar parceiros, porque a gente tem que montar uma plataforma, a gente tem que mudar o modelo mental do brasileiro. O brasileiro ainda não tem não está muito acostumado com o locker. Mas tem um lado social do locker que no Brasil é interessante, que não tem na Europa, provavelmente. Nós temos no Brasil várias áreas com restrição de entrega. Várias. Rio de Janeiro, Campinas, Salvador, São Paulo em alguns lugares. E o locker passa a ser uma posição de entrega próximo daquela pessoa que não pode receber em casa. Não é que o carteiro não quer entrar na unidade, porque se ele entra, ele não sai com a encomenda, né? Ele vai sair, talvez, sem a bolsa também. Então, são áreas perigosas e a gente coloca um locker, aí a pessoa tem muito próximo da casa dela. Em vez dela ter que andar até uma unidade nossa, então a gente coloca próximo, numa área georreferenciada, e ele utiliza o locker. Então, o locker ele é ecoeficiente e socialmente também. E aí, o meu último slide, eu fiz uma apresentação muito breve, né? Eu tinha 15 minutos, então eu trouxe, mais uma vez, aí, aproveitar aqui o Adalberto, é parceiro nosso, a gente, de vez em quando, ele voa para a gente, né, Adalberto? A gente tem uma rede postal noturna de 12 aeronaves, e a gente cobre o Brasil inteiro, mas tinham locais no Brasil que nós não chegávamos rápido. Mas por que você está falando de avião, se é um queimador de combustível, poluidor, mas tem um lado social bem interessante. Eu vou citar um exemplo. Aí você olha lá em cima no mapinha, tem uma setinha ali, Manaus e Irunepé. Alguém conhece Irunepé? Eu não conheço, eu sei que tem, que eu estou falando. Eu conheço o gerente lá da unidade. Uma pessoa de Irunepé que fizesse uma compra no marketplace, ele ia receber essa compra 50 dias depois, pelos Correios, eu estou falando Correios, tá? E duvido que algum outro fizesse mais rápido que a gente. Quem é do norte sabe que a logística lá funciona principalmente na cheia e o rio navegável. Então, a gente tem dificuldade de cumprir prazos menores na região norte. Fazer logística em Brasília, São Paulo, BH, é mais simples do que fazer logística na região norte. Sabemos disso, né? Nós fizemos o seguinte, começamos a utilizar, nós temos uma lei que incentiva, que paga-se para colocar a mala
no bagageiro do avião. O que o brasileiro faz? Eu, normalmente, viajo com mala de mão. Eu não pago bagagem. Claro, se for uma viagem longa, tem que pagar a bagagem. Então, o bagageiro está indo com mais disponibilidade. As operadoras já descobriram isso, então já há um transporte de carga no bagageiro, e o Correio começou a utilizar o bagageiro. Então, a gente utiliza o bagageiro. Então, vamos imaginar que uma pessoa comprou uma encomenda em Eirunepé, em São Paulo. Eu pego essa encomenda, levo de São Paulo para Brasília, Brasília a Manaus, coloco num porão de avião de Manaus para Eirunepé, ele vai receber 10 vezes mais rápido. Ele recebe em 5 dias. Então, isso é um ganho que a logística faz para as pessoas se sentirem inseridas no modelo de e-commerce que veio para ficar. O modelo de e-commerce veio para ficar. Claro que, quando tem a pandemia, há um aumento da carga, mas essa geração, milênio, até nós, meu pai tem 86 anos e compra no e-commerce. Hoje, o Brasil ele está entre os que mais crescem. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. China, entre 70 e 80 pessoas per capita que fazem compras no e-commerce. Estados Unidos, 40, 50 pessoas per capita. Per capita é média por ano, tá? O Brasil, nós estamos em 7. Nós temos um potencial incrível de crescimento do e-commerce. Então, assim, essas ações que todos nós fazemos para inserir a população mais carente faz parte do ESG que nós estamos trabalhando, tanto nos Correios, como o Brasil vem trabalhando também, e como todos aqui mostraram que vem fazendo. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, Opa, eu acho que eu fui para o lado errado. Tá bom? Agradeço, foi aqui um prazer, Jussara, mostrar um pouquinho da gente está fazendo lá nos Correios. Muito obrigado. Alô? Oi, muito obrigado, Carlos Henrique. Antes de abrir para as perguntas da plateia e da internet, quero passar a palavra para a nossa presidente, a Jussara, que quer dar uma palavrinha. Bem, eu não me programei para fazer uma apresentação nessa sessão, mas eu deveria ter pensado nisso. Eu preferi que fosse o nosso amigo Fabrício a fazer a mediação, mas faltou uma apresentaçãozinha minha, porque faltou muito do que eu esperava que os nossos 4 parceiros, e com a mediação do Fabrício, apresentasse tudo que pudemos realizar no final de 21 e início de 22. Mas cada um somente mostrou aquilo que a própria empresa deles, e, no caso da Lília, o que o próprio programa Pátria Voluntária realizou com o nosso apoio. Mas o Instituto BESC, essa nossa ação, a determinação e a decisão de fazer isso surgiu quando, na primeira semana de dezembro, estávamos em Salvador, realizando uma edição da Aspen, que é um de nossos projetos, e a tragédia ambiental estava acontecendo em Salvador, com muita chuva, enchente, e fui embora de Salvador com aquele sentimento que ninguém tocou nesse assunto nas altas esferas, onde tratamos, Federação de Indústrias, Governo do Estado, no Porto, etc., as pessoas não tocaram, como se tudo estivesse normal, mas não estava. A Bahia estava debaixo d'água. Então, chegando em Belo Horizonte, aquilo estava me incomodando. Se o Instituto reúne todos esses parceiros, e ainda tem os parceiros do Frotas e Fretes Verdes, que trabalham com logística, com transporte, acho que eu tenho um potencial grande de reunir meus parceiros e fazermos alguma coisa para atender o pessoal no sul da Bahia, principalmente. Então, convoquei uma reunião de conselho conjunta do painel e do Frotas e falei daquela minha angústia em tentar
reuni-los e fazer alguma coisa pelos atingidos das chuvas. E um dos nossos conselheiros, que eu juro, não me lembro quem, se teria sido Adalberto, talvez, não me lembro, mas um de nossos conselheiros falou do programa Pátria Voluntária, que eles recebem as doações. Então, o Instituto não recebeu nenhum quilo de doação de objeto nenhum, de elemento nenhum. Nós apenas coordenamos as doações recebidas pelo Pátria Voluntária aqui em Brasília e no norte do país, e outros parceiros que foram se juntando a nós, recebendo doações, a Polícia Militar em Campinas, os Correios, os bombeiros aqui em Brasília. Então, o Instituto BESC transportou, com o apoio dos nossos parceiros, Wilson Sons, Correios, Moderno Logistic, Aliança Navegação, Patrus, e mais algum que eu possa me esquecer aqui, nós transportamos mais de 250 toneladas. Eu ouvi do Pátria Voluntária que, sem a nossa ajuda, não poderia ter, eles não teriam conseguido fazer chegar a doação a quem precisava, porque nós entendemos ali que fazer a doação é mais simples, que cada um doa a sua sacola, doa o seu colchão, doa alguns litros de água, enfim, toda a população participa do processo da doação, mas a distribuição, a entrega, essa é custosa. Ela tem um valor agregado muito alto, que é o transporte, né, a logística necessária. Então, nós fizemos, com a ajuda dos parceiros, por terra, água e mar, nós fizemos chegar, entre o final de 2021 até fevereiro, março de 2022, nós fizemos chegar aos mais necessitados e atingidos cerca de 250 toneladas de elementos. Água, água potável, roupa, alimentos, remédios, material de limpeza. Foi uma ação que nós não havíamos planejado, que nós nunca tivemos antes experiência nisso, mas que fomos muito exitosos, graças a Deus. Então, era isso só que eu queria dizer. E, aqui de público, mais uma vez, agradecer aos nossos parceiros todos, Lilian, Carlos Henrique, Claudinho Viveiros. O Fabrício foi o coordenador meu dessa operação, né, Fabrício? Ele ficou à frente de tudo e junto com os nossos conselheiros todos, ele é que pegava o telefone e falava com transportadoras. Eu falava, às vezes, com o presidente da transportadora, e ele cuidava da operação toda. Então, imagine que o Pátria Voluntária, para falar com os Correios, precisou do Instituto BESC, que rapidamente, né, é mais fácil, menos burocrático, os Correios sendo nossos parceiros, e a carga saiu daqui em caminhões que foi levado para a Bahia, para o norte de Minas, etc. Então, foi uma bênção tudo isso, com o Nília e Adalberto, o Mark aqui, que colaborou, o nosso amigo Silvio Campos colocou armazém à disposição em containers. Enfim, foi um trabalho muito bacana e tomara que nenhum brasileiro precise dessa ajuda, mas nós sabemos que as tragédias ambientais, agora, no final do ano, elas são comuns também num país tropical, não é? Então, muito obrigada a todos e obrigada pelas apresentações. Então, vamos agora para as perguntas. Alguma na plateia aqui? Recebemos alguma da internet, Ellen? Então, o Perro Pato. Eu, na verdade, fico
fico muito comovido, né? Porque eu sempre digo para a Jussara que uma das coisas que mais me entusiasma no estudo BESC é aquela parte de humanidades, né? E eu acho que foi isso que realmente foi aplicado nessa oportunidade. Mas, o Carlos Henrique sabe, eu já fui controlador dos Correios durante alguns anos e fui para lá pedido e saí de lá enriquecido. Não só pelas amizades, mas porque eu conheci a parte interna dos Correios, né? Que é essencialmente pura logística. O Correio é uma empresa pública que tira de uma porta e coloca na outra porta. Aliás, os Correios fazem isso mundialmente, né? Porque quando você posta uma carta aqui e fala que para ela ir para a Indonésia, ela chega lá. Então, eu entrei nesse mundo dos Correios, eu que sempre fui mais transportador, para enriquecer o conceito de logística. E como disse o Carlos Henrique, foram tantos êxitos ao longo desses anos e tanto aprendizado, e agora estou vendo aqui o que a gente lançou naquela época, Caixa Postal Comunitária, no pé das favelas, hoje está incrementado aí por uma alternativa logisticamente mais avançada. No Congresso de 2022, que foi feito em Pequim, na China, eu estava lá como controlador dos Correios, portanto, fazendo parte da parte dos conselhos, o meu de administração, o Correio envolvido mais com operação. E naquele Congresso Mundial, em Pequim, o Brasil foi brindado com a chefia e a presidência do objetivo número 1 dos Correios Mundiais, que era a colocação de serviços postais universais. E o Correio, na verdade, ele foi responsável por ter gerado um documento que foi traduzido ou vertido depois para todos os idiomas abrigados pela União Postal, e aquilo nos encheu muito de orgulho, porque nessa época o Correio era tido, como volta a ter, né, a organização mais respeitada e conceituada pela sociedade brasileira. Para vocês terem uma ideia, ela estava acima do Exército nisso. E eu quero fazer aqui um elogio pela volta dos Correios à sua tradição, né? Então, e eu espero que assim permaneça, né? Porque toda essa modernidade já fazia parte dos nossos planos, né? Porque o Correio, não sei se você sabe, mas o Correio tem uma escola de aperfeiçoamento, né? Que é a Universidade Postal. Então, o que fizemos ali, nessa época, foi tudo saído da cabeça do pessoal dos Correios. É claro que lançamos até o Banco Postal, que acabou permitindo que as pessoas tivessem acesso a uma coisa muito mais pública do que um banco. Eu me lembro que a gente tinha 50 milhões de brasileiros que nunca tinham entrado dentro de um banco, até porque, física ou aparentemente, eles causariam estranheza naquele ambiente de muito mármore, muito blindex. E as agências do Correio, então, fizeram uma aliança, foi muito exitosa. Junto com o banco, foi uma licitação, ganhou quem pagou mais. E, curiosamente, eu me lembro que o primeiro parceiro nosso no Banco Postal foi o Bradesco. Acho que ele pagou 250 milhões para poder fazer uma associação que era metade para cada um, de tudo que foi feito ali.
E pasmem os senhores que a parte de computação foi feita no subsolo dos Correios, porque o Bradesco não tinha competência de tecnologia para fazer o que se fazia, que era uma operação online. Então, a cada operação bancária que era feita na agência do Correio, imediatamente isso era repartido no sistema de computação dos Correios. E era online. E eu lembro que o Bradesco teve que perguntar quem tinha feito isso para os Correios e contrataram para modernizar o seu sistema, porque eles não conseguiam fazer isso. E por aí vocês imaginem uma empresa pública, né, dando de 10-0, talvez de 7-1, não sei, num banco do tamanho do Bradesco. Então, são coisas que eu acho que vale a pena divulgar, até para valorizar essa empresa pública nota 10. Né? Eu sei que a gente está sem tempo, mas... Obrigado, viu, Perrupa? Eu só queria... Perdão. Eu só queria comentar que, quando veio o sonho da Jussara, ela teve esse sonho de ajudar. Acho que isso foi fantástico. Ela acionou os conselheiros e a gente teve uma cooperação imediata. Eu acho que quem faz a diferença são as pessoas. E foi incrível, porque a gente começou a perguntar quem pode fazer o quê. E eu falei, bom, eu posso fazer aquilo que a gente faz, oferecer o container, oferecer o armazém, fazer a estufagem, e a gente leva o container até Salvador. Quem toma conta em Salvador? Aí falei com o Cláudio, falei com o Demir, que é o CEO do terminal lá em Salvador. Falei, você assume isso? E aí ele falou, assumo, eu faço. Fabrício, como é que a gente vai fazer isso? Não posso oferecer armazém, mas não é possível que cada um que quer doar alguma coisa entregue alguma coisa no armazém. Tivemos essa conversa. Quem vai levar uma garrafa de água para doar não pode entregar lá. A gente precisa organizar isso, botar pallets, botar isso dentro de container. É uma operação já industrial, não é? São 120 toneladas, não é saquinhos e doações de casacos, né? Então, a gente precisou organizar isso, botar focal points para organizar isso, mas o que faz a diferença é justamente as pessoas que se envolveram nisso. E o Adalberto foi o primeiro. Quando eu vi o avião cheio de carga saindo, eu falei, isso aqui é de verdade, vai acontecer. E eu achei espetacular as fotos que você mandou, e falei, isso que começou a fazer andar a coisa em Manaus, e depois foi para o Rio, foi para Sepetiba, e foi para Salvador, e o negócio andou. Só queria comentar isso, que eu achei espetacular. E tem muita gente que não está aqui nem pode se manifestar. Tem o pessoal do aeroporto de Salvador, da Vansi, que apoiou tremendamente as operações e tudo. Isso realmente quando é para o bem de todos, a gente sente esse desejo de ajudar, e isso é muito importante. A gente tem que alavancar sempre que for possível. Eu lembro quando o pessoal, olha, estou mandando um container, aí liga a pessoa da congregação Santa Catarina, Cláudio, pelo amor de Deus, não pode vir, porque onde eu vou botar a carga é numa quadra, e a gente vai fazer uma quermesse, vai fazer um leilão. Aí eu ligo para o pessoal, pô, Cláudio, mas aí a gente vai pagar mais um período que a gente conhece de armazenagem. Aí e agora como é que a gente vai fazer? Vai acabar com um leilão, sei lá. Aí depois o pessoal da Aliança, Cláudio, não pode deixar, vamos mandar uma semana depois para ele poder fazer. Então, assim, o que você falou, realmente quem são as pessoas que fez essa operação acontecer. Pois é, agora o Claudinho disse que não sabia, né, Adalberto, que teve aéreo também, que teve transporte aéreo, teve vários transportes aéreos. Você não está acompanhando o grupo no WhatsApp, tá, Cláudio Viveiros? Porque todas as imagens, está tudo lá divulgado. Então, Oi. Só quero agradecer a todos, né, a todos aqui da mesa, e
mais uma vez, agradecer a Jussara e o Instituto, todos os conselheiros, a oportunidade de poder colaborar de alguma forma e aprender durante todo esse processo. Eu acho que foi uma coisa muito importante. A Jussara sabe que eu tenho dificuldade para falar, né, do que a gente fez e tal, mas eu, durante todo o processo que estava acompanhando lá, eu sou natural de Itabuna, né, uma das cidades que foi mais atingida. Durante vários momentos eu me emocionei, porque foi um processo que, além da participação direta das empresas, né, que a gente estava tratando mais diretamente, também dos governos, né, a gente não sentiu resistência, inclusive governos de oposição, não tinha isso. Eu nem consigo classificar, então tudo fluía muito bem, né? Todos estavam dispostos a colaborar, então parabéns mais uma vez por ter tomado essa iniciativa e ter nos permitido colaborar. Eu acho que todos aqui estão satisfeitos, né? E já que estamos aqui, e eu sei que o tempo está corrido, mas eu quero pedir 1 minuto de silêncio em homenagem aos mortos das tragédias que tivemos durante esse ano. Minuto de silêncio depois da fala da Lília. Na verdade, Jussara, como você bem colocou, a participação e atuação do Instituto BESC foi fundamental, né, em todo o processo. Como eu falei, vocês mobilizaram parcerias, né, próprias de vocês. Então, assim, foi tudo de uma forma muito rápida, coordenada, que realmente, para nós, hoje, o grande dificultador de todas as nossas ações é a parte logística. Tanto que a gente trabalha e atua cada dia mais para envolver parceiros, né, nessa questão. Nós tivemos grandes participações ao longo desses 3 anos e meio, envolvendo tanto a parte terrestre como a aérea. A Azul colaborou muito, né, tanto na parte de transporte, como também dando apoio, né, em várias ações. Então, assim, hoje a gente sabe da dificuldade, né, o Brasil é imenso, e, infelizmente, a gente tem esses tipos de situações que mobilizam toda a população, mas que a forma de chegar, né, àquele item que, na verdade, vai atender uma família é muito difícil, como você mesmo colocou. A forma de doar, e foi incrível, gente, quanto nós recebemos de doações. Então, assim, chegou um momento que a gente até teve que dar uma segurada, porque a demanda estava muito grande e a gente estava tendo muita dificuldade na questão da logística. Então, quando nós recebemos esse contato, né, pelo Instituto, e teve essa viabilidade, foi, assim, o diferencial. Então, mais uma vez, nós agradecemos muito essa parceria. Temos muito a falar ainda sobre isso. Quero deixar só 3 registros aqui. KM Transportes, Excel Transportes e Braspress. Nós não mencionamos, eles não estão conosco aqui no Instituto ainda, mas eles foram de extrema importância nesse processo todo. Somente a Braspress transportou 74 toneladas no processo durante o problema na Bahia. Então, estou por encerrada essa mesa. Muito obrigado a todos. Som, obrigado. Agradecemos ao nosso mediador, aos palestrantes. Nós faremos um breve intervalo, esse vai durar 10, 15 minutos no máximo. Nós temos a nossa última sessão e alguns palestrantes e participantes com voos marcados e bem curtinhos. Então, por gentileza, em 10, 15 minutos no máximo estamos de volta.